sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais esse encontro com a Hora de Maria, esse nosso momento de refúgio, de busca de amparo, sustentação, alívio e esperança. E continuando aqui as reflexões do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós começamos a refletir um pouquinho sobre a fé que transporta montanhas. Esse exemplo que Jesus nos trouxe, mais essa parábola. E assim começa em Mateus, aqui 17, versículo 14, no Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente o capítulo 19. Pois em verdade vos digo, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirias a esta montanha: transporta-te daí, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, dessa forma, quando a gente tem contato com o Evangelho, falando diretamente da Bíblia, a gente pensa assim, mas como assim de transportar uma montanha? E vem então Kardec, os amigos espirituais que nortearam a codificação, e começa a explicar assim o texto do Evangelho. No sentido próprio, é certo que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer quem duvida de si. Aqui ele está falando mais da confiança, da fé humana, onde muitas vezes o nosso pensamento positivo ele vai de fato fazer a diferença. Ele vai fazer com que nós possamos insistir nos nossos projetos, nos nossos objetivos mesmo, de vida profissional, vida social, religiosa, enfim, tudo que nos move, que nos dá uma causa de motivação de fato. E aí, continua então Kardec. Aqui, porém, unicamente no sentido moral, se deve entender essas palavras. Olha só que interessante. Ele começa então a esclarecer. As montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com o que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. E aqui cabe a gente refletir um pouquinho, olha só, olhemos só, reflitamos. Não é o que está fora necessariamente que possa ser uma montanha, mas é que ele está enfatizando, olha, são as dificuldades, as resistências, às vezes nossa mesma resistência de mudar, de ampliar o nosso horizonte, a má vontade. Quem de nós não tem um pouco dessa má vontade, que não consegue ainda se desligar quando nós estamos numa atividade, seja profissional ou no campo da religiosidade, no campo social da filantropia? Então nós temos muitas vezes resistências internas em fazer e, sobretudo, muitas vezes a resistência interna nas nossas mudanças, de mudar nossos padrões. Então essas são as grandes montanhas que nós trazemos em nós. Continua então aqui o texto do Evangelho. Os preconceitos da rotina, muito interessante. O interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então esse chamamento que nos traz aqui Kardec, e a espiritualidade amiga, que norteou também a codificação, então ele fala os preconceitos da rotina, do dia a dia, quando nós lidamos com pessoas que pensam diferente de nós, acham diferente, seja no campo religioso, político, ideológico, vários aspectos. E aí o preconceito da rotina, o interesse material também é uma grande montanha. E talvez a maior de todas é o egoísmo. E como diz o Evangelho, e Jesus nos ensinava, que o egoísmo é a grande chaga da humanidade.
E precisamos mudar isso, pensar no outro, exercitar a empatia. E aí ele conclui aqui nesse ponto, dizendo assim, a cegueira do fanatismo. E o Espiritismo vem nos ensinar aqueles dois grandes princípios: amai-vos e instruí-vos. O espírita, aquele que se digna de ser espírita, somos todos aprendizes, né, do Espiritismo, jamais devemos nos deixar levar pelo fanatismo, pelas coisas pensadas. Devemos ser pensantes, reflexivos e críticos. Não tem na doutrina espírita o dono da verdade. Kardec mesmo nos dizia isso, né? Na dúvida, reflitam, buscam a informação para que nós possamos ter consciência segura. Então o fanatismo não cabe mais nos nossos tempos. Seja o fanatismo religioso, seja o fanatismo de qualquer ordem. As paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, se nós nos deixamos levar pelas paixões orgulhosas, cada um com a sua, imagine que vai refletindo no coletivo da sociedade. Então, a partir do momento que nós todos começamos a cuidar da reforma íntima, porque o problema não é o outro, o problema são nós mesmos. O problema não está no outro. Aquilo que nos incomoda no outro é um sinal que está presente ainda em cada um de nós. Então, essa talvez seja a grande montanha que nós devemos vencer. E aí sim Jesus diz, se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, se tivermos persistência, perseverança, nós vamos começar a domar esse homem velho que ainda grita por estar vivo em nós, dando chance para um homem novo. E encerrando, nós queríamos lembrar um trechinho do Gélio Gonçalves, numa das poesias, né, que ele dizia, mais ou menos assim: de toda a dor que há na vida, a mais intensa e feroz é a vida de outras vidas que vive dentro de nós. É a vida do homem velho, do homem egoísta que estamos tentando vencer. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa grande montanha. Então agradecemos a todos, que tenhamos assim fé, coragem, esperança para aqueles que estão em situações tão dolorosas, angustiosas, sofridas, que Jesus está no leme, tenhamos fé, coragem, esperança, que tudo vai passar. Tudo vai passar. Olá, queridos irmãos, paz e bem, luz a todos os corações. Mais uma vez nos encontramos aqui, irmanados pelo amor de nossa Mãe Santíssima e de todos os bons espíritos que nos assistem e nos acolhem com seu amor e fraternidade. A mensagem de hoje chama-se Consciência. Iremos destacar alguns trechos do livro Tempo para o Entendimento, e diz assim: hoje quero lhes falar sobre consciência. Dentro de cada ser vivo, há uma consciência cósmica. Os instintos, as características humanas são idênticas em todas as partes da Terra. O que difere são os hábitos, o físico, a geografia, que amolda seus habitantes. A diferenciação de línguas não impede a comunicação entre as pessoas. Todos são irmãos, todos estão na Terra com uma missão. A todos é dado o direito de escolha do caminho. Quanto maior for a evolução, mais perto estarão do ser superior que tudo rege. É necessário pensar grande. É preciso que haja determinação de se livrarem de sentimentos negativos, de mágoas, de incertezas e não se deixarem abandonar pela sorte. O estudo, a leitura, o ouvir com atenção as mensagens que lhes são passadas ajudam a se desvencilharem daquilo que ainda os prende a sentimentos negativos. É preciso grande força de vontade para evitar excessos.
é no exercício diário da reflexão que podemos reafirmar nossas crenças, que podemos superar nossas dúvidas. E a mensagem segue, mas nós extraímos até esse ponto, onde a gente pode, então, em breves momentos, destacando, então, essa leitura que é tão importante para a gente, porque vem, de fato, reafirmar conceitos, muitas vezes, que nós já sabemos, que nós já passamos por leituras, por estudos, onde é de formas diferentes, mas que a gente também já tem acesso. No entanto, é importante a gente lembrar que quanto mais a gente fizer o exercício de realizar os estudos, as reflexões, já que esse caminho deve ser um hábito para as nossas existências, esses hábitos eles vão se arraigando em nós, de forma que vão nos alimentando enquanto pessoas, aqui encarnada, mas acima de tudo enquanto espíritos. E como nós ainda temos as nossas dificuldades, nós precisamos muitas vezes de ouvir, de repetir, né? E fazer esse exercício de forma constante, porque dia chegará que as virtudes estarão consolidadas em nós. Por enquanto temos ainda um caminho a trilhar, um caminho que requer de nós esforços constantes, determinação no bem, a possibilidade sempre de olhar a vida com um aprendizado, com amorosidade, mesmo nas condições difíceis, nas condições mais desafiadoras para a gente. Então, eu achei muito interessante esse tema, porque aborda exatamente que é nesse exercício diário que nós vamos, então, ampliando as portas da nossa consciência, né? Esse campo, essa dimensão tão grande que se encontra latente dentro de nós, que faz parte de nós, né? É a consciência e a expressão do que nós somos. E a partir, então, desses aprendizados, desta apreensão desses valores, a gente vai conseguindo expandir. E a partir do momento que a gente faz essa expansão, a gente consegue, como o Espírito colocou para a gente consegue fazer uma conexão maior com essa espiritualidade que nos cerca, que está à nossa disposição, né? Basta que nós, então, acessemos através das nossas vibrações, das nossas atitudes, porque as atitudes, na verdade, é a expressão daquilo que pensamos, é a expressão daquilo que sentimos. E aí, fazendo esse movimento, a gente acessa, né, todo esse conteúdo que na realidade também já está dentro de nós, porque somos filhos de Deus, né? Temos todas as potencialidades latentes do Criador, dessa força maior, e aí, quando nós fazemos esses esforços de expansão da nossa consciência, a gente vai acessando esses conteúdos, e esses conteúdos então vão nos tornando criaturas, seres, espíritos mais substanciosos, no sentido, né, de adquirir essas virtudes que estão latentes em nós, mas que precisam ser desenvolvidas nesse processo. Então, essa mensagem, esses pequenos trechos, a gente consegue fazer, né, um monte de elaborações, porque são sempre importantes para o nosso processo de aprendizado. E como eu falei no início, requer da gente que a gente possa então fazer esse processo de repetição, mas não a repetição no sentido
pragmático, não a repetição no sentido de um ritual, de uma ritualística, né? Como ler um livro, fazer o evangelho de forma mecânica, não, mas que a gente possa fazer isso com afinco, que a gente possa fazer isso com as portas abertas, né, da nossa consciência, fazendo uma autorreflexão de tudo aquilo que a gente identifica que a gente precisa caminhar, que a gente precisa avançar, né, e reconhecer também aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que a gente já consolidou e agradecer essa espiritualidade que sempre nos dá força e coragem para prosseguirmos. Então, agradeço imensamente o carinho, desejando esse mês de dezembro, um mês muito especial para todos nós. Nós recebemos essas vibrações ou percebemos as vibrações amorosas de nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma muito mais acentuada, né? Então, que essas vibrações amorosas possam serenar os nossos corações, nos trazendo muito mais harmonia, paz, entendimento, fraternidade, tolerância com o próximo, né? Amorosidade nas nossas relações, e que passemos um Natal de muita paz e de muito amor. Então, paz, bem e luz a todos os corações, e gratidão por tudo. Jesus, Maria, meu coração guarda escritos e canta em doce harmonia estes dois nomes benditos, Jesus, Maria. Se o dia nasce e na altura o sol formoso irradia, minha alma acorda e murmura, Jesus, Maria. Se a noite desce e tão brando o sonho azul me inebria, sempre adormeço cantando, Jesus, Maria. Da ilusão, se o sopro lindo todo o meu ser extasia, alegre digo sorrindo, Jesus, Maria. Meu coração, quando pulsa, louco de dor e agonia, ainda grito confusa, Jesus, Maria. Jesus, Maria. Invocando em voz o sol que alumia, quero morrer soluçando, Jesus, Maria. E assim, meus irmãos, é uma mensagem de Alta de Souza, esse Espírito iluminado que nos traz o nome de Jesus e Maria em forma de poesia. Que Jesus e Maria nos abençoe neste mês, como em todos os outros meses, de todos os outros anos que já tivemos e que iremos ter. Abençoe a todos nós. Um feliz Natal, muita paz, muita luz, paz em nossos corações. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Jesus, Maria. Amém.
Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Que assim seja, meu Senhor. Graças a Deus. Meditações diárias de Chico Xavier, inspirado por Emmanuel. Se alguém te engana e perdoas a esse alguém, sem pedir contas, Deus te fortalecerá na jornada para frente. Se alguém cria meios de fazer-te chorar e procura sorrir, em auxílio aos outros que necessitam de ti, Deus te revestirá de forças novas, a fim de que a paz esteja contigo. Se alguém se te atravessa o caminho, apropriando-se de vantagens que talvez viessem a pertencer-te, e sabes olvidar aborrecimentos e prejuízos em favor do contentamento alheio, Deus te guiará para conquistas mais valiosas. Se alguém te censura injustamente e consegues esquecer azedumes e agravos, Deus te garantirá com energias novas para que te prossigas em serviço, dissipando a sombra em que te buscam envolver. À frente de quaisquer forças negativas, pensa no bem, desculpa e esquece, empenhando-te a construir e reconstruir em favor do melhor. Ama, compreendendo, para que possas realmente servir. Em qualquer circunstância, recorda que Deus não nos abandona. A cada novo dia, entrega-te a Deus e Deus te sustentará. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.